Digam glória a Deus bem forte, igreja, essa noite. Aleluia. Damos graças, Senhor Jesus, por Tua presença neste lugar, por esta unção que veio quebrar o jugo da nossa vida nesta noite. Graças Te damos, graças Te damos. Queridos, graça e paz, quantos podem dizer amém? Que tremendo quando a unção de Deus vem sobre nós. As crianças podem já se dirigir ao Vida Kids. Enquanto elas estão indo, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Provérbios, capítulo 23, o versículo de número 7. Eu vou ler a parte A do versículo. Espero que Deus abençoe a sua vida. Você que está nos acompanhando também pelo YouTube, Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Você é o nosso convidado para estar aqui também presencialmente conosco na próxima quinta-feira. Mas eu espero em Deus que essa unção também tenha chegado até a tua vida, a tua casa nessa noite, no nome de Jesus. Provérbios 23, o versículo de número 7. Eu vou ler, irmãos, numa tradução diferente da qual eu sempre uso, mas é para que os irmãos consigam entender o que eu quero ministrar essa noite. Posso ouvir um amém? Só a parte A do versículo diz assim: assim como você imagina na sua alma, assim você é. Você pode repetir isso comigo nessa tradução? Diga comigo: assim como você imagina na sua alma, assim você é. Fala para alguém perto de você, por gentileza, mesmo de máscara, diga para ele: assim como você imagina na tua alma, diga para ele: assim é você. Agora coloca a mão assim no seu peito e diga: assim como eu imagino na minha alma, diga: assim eu sou. Pai, te dou graça essa noite. E eu tenho a certeza que a Tua palavra hoje vai trazer poder, graça, libertação para a nossa vida. Oramos e cremos na Tua presença neste lugar, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Faz a gentileza, pode se assentar, por favor. Irmãos, nós estamos no nosso terceiro elo desta campanha chamada A Unção Quebra o Jugo. E nós estamos aprendendo nessas 3 semanas, hoje é a terceira semana, nós estamos aprendendo que o jugo é uma peça de madeira
colocada sobre o dorso de 2 bois, para eles caminharem juntos, nenhum à frente, nenhum atrás, mas lado a lado, no mesmo compasso, na mesma velocidade, numa mesma direção. E essa peça de madeira que une esses 2 bois, através dessa peça, ela vai estar sempre conectada, a um arado, ou algo que os 2 bois estão puxando, uma carga que eles estão puxando. Então isso é jugo. Mas a gente também está aprendendo que jugo é uma peça de madeira que era colocado sobre uma pessoa, também aqui no pescoço. E gente, toda quinta-feira eu estou começando explicando isso de novo, porque às vezes é a sua primeira quinta-feira aqui. E nessas 2 semanas eu ensinei que esse jugo também era essa peça colocada no pescoço do escravo, e as 2 mãos eram presas nas pontas, como se fosse uma crucificação, porém de pé. Então a pessoa era presa nessa madeira, colocada aqui, as 2 mãos presas. Isto era também um jugo. Na primeira semana eu disse que esse jugo era também um instrumento de castigo para um escravo, para um prisioneiro, porque com esse jugo sobre as costas, esse prisioneiro, essa pessoa que carregava o jugo, ele não podia fazer nada, não consegue fazer nada, está preso no jugo. E a primeira semana eu preguei aqui para nós, eu ensinei aqui para cada um de nós que nós precisávamos ter cuidado para a gente não colocar o jugo sobre alguém. Eu ensinei na quinta-feira, primeira quinta-feira desta campanha, que quando nós colocamos uma cobrança excessiva sobre a vida de alguém, quando nós colocamos uma cobrança excessiva sobre alguém que inclusive nós amamos, aquela pessoa fica debaixo de um jugo. Lembram disso? Quantos lembram? Digam amém. E aí nós aprendemos então na primeira quinta-feira que nós não deveríamos colocar jugo sobre ninguém. O patrão não colocar jugo sobre o funcionário, o esposo não colocar um jugo sobre a esposa não colocar um jugo sobre o esposo. E aí na primeira quinta-feira nós oramos e pedimos ao Senhor que nos ajudasse a tirar o jugo da vida de alguém que porventura nós colocamos. Quem lembra disso, diz um glória a Deus comigo. Semana passada eu ensinei falando para vocês que o pior jugo é aquele que nós deixamos que alguém coloque sobre nós. Semana passada o David até esteve aqui comigo como um ajudante aqui do meu lado, e eu entreguei para ele uma mochila e fui pregando. O pessoal que está no som, podia só me ajudar, está reverberando muito, não está, Samuel? Está reverberando muito aqui na frente. Olha para mim, Marquinhos, por gentileza, fazendo favor. E aí o que acontece, que eu ensinei, através do exemplo aqui com o David, que estava pegando a mochila sem me questionar, e eu colocando peso na mão dele, colocando um jugo sobre ele, simplesmente segurando o jugo. E eu estava dizendo quinta-feira passada, irmãos, que nós podemos e devemos ajudar alguém, nós podemos e devemos ajudar as pessoas, mas nós não podemos permitir que alguém coloque sobre nós um jugo. Obrigado, Rafael, ficou ótimo. Que alguém coloque sobre nós um jugo. E aí eu usei o exemplo de Davi, porque Davi, ele vai até Saul, que era um rei de Israel, estava à frente do exército de Israel, em frente a uma batalha contra os filisteus, e contra Golias ameaçava, ninguém queria lutar. Davi se oferece e diz para Saul: olha, eu posso lutar com Golias por você. E aí então Saul coloca sobre Davi aquela armadura, e eu disse para vocês que aquela armadura de Saul na vida de Davi era um peso, e a Bíblia diz que Davi não conseguia andar com a armadura de Saul. E aí nós aprendemos quinta-feira passada que eu posso até ajudar alguém, mas eu não preciso tomar o jugo daquela pessoa sobre mim. A armadura era para Saul. Davi iria ajudar Saul a vencer aquela dificuldade usando apenas uma funda e 5 pedras. Quantos lembram disso? Digam glória a Deus aqui essa manhã, essa noite. Então eu posso ajudar alguém,
mas eu não tenho que deixar que alguém coloque um jugo sobre mim. E aí nós oramos quinta-feira passada e declaramos aqui juntos que ninguém iria colocar mais um jugo sobre nós, que o inimigo não iria colocar um jugo sobre nós, mas nós declaramos quinta-feira passada que por causa de Jesus nós somos livres. Vale um glória a Deus aqui esta noite? Quantos livres eu tenho aqui? Diz um glória a Deus bem forte. Quantos viveram uma semana de liberdade, essa de quinta para cá? Diga glória a Deus aí. Quantos estão conseguindo colocar em prática essas mensagens? Diz glória a Deus. Porque esta campanha eu estou fazendo diferente, eu estou trazendo um ensinamento para vocês, para a gente aprender, colocar em prática, porque Jesus já nos arrancou de todo jugo. Alguém diz glória a Deus? Porém, esta noite, eu quero falar sobre uma terceira situação, que pode colocar você debaixo de um jugo. Primeira semana a gente aprendeu que a gente não pode colocar um jugo sobre ninguém. Segunda semana nós entendemos que eu não vou deixar que ninguém coloque o jugo sobre mim. Mas hoje eu quero ensinar para vocês, querido, que existe um jugo que muitas das vezes nós estamos carregando sobre as nossas costas. E esse jugo, quem colocou sobre nós, foi quem? Nós mesmos. Então esta semana, hoje eu quero falar com você sobre muitas das vezes um jugo que você tem colocado sobre você mesmo. A gente já aprendeu que nós não podemos colocar o jugo sobre o outro. Eu não posso deixar que alguém coloque o jugo sobre mim. Então às vezes eu estou preparado para não deixar que o Samuel coloque o jugo sobre mim, como Davi está preparado para Saul não colocar um jugo sobre ele na armadura. Mas às vezes eu me descuido e eu não deixo o Samuel colocar um jugo sobre mim, mas muitas das vezes eu mesmo sou tão exigente comigo mesmo, que eu estou andando debaixo de um jugo que eu mesmo coloquei sobre mim. Mas esta noite nós vamos resolver isso no nome de Jesus. Você crê? Diz glória a Deus. O inimigo tenta colocar um jugo sobre nós, nós sabemos disso. E quando o inimigo tenta colocar um jugo sobre mim e você, nós podemos orar e repreender o inimigo e dizer: na minha vida não. Dizer o quê? Nós entendemos também que pessoas podem colocar um jugo sobre nós. Podem, não é porque deixamos, podem no sentido que vão tentar colocar um jugo sobre a nossa vida, mas nós também aprendemos que na nossa vida, diga comigo, na minha vida, não. Mas o problema é quando nós vamos colocando um peso sobre as nossas costas, vamos colocando um jugo sobre nós, com uma cobrança excessiva. Se o inimigo tenta colocar um peso sobre mim, eu repreendo no nome de Jesus e digo não. Tremendo. Se uma pessoa tenta colocar um jugo sobre mim, quando Saul tentou colocar sobre Davi, Davi disse: não, Saul, eu não vou lutar com o seu jugo. Eu posso dizer não. Mas e quando o problema sou eu? Quando eu mesmo estou colocando jugo sobre mim, quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me ajudar a ficar livre nessa questão, se eu mesmo estou colocando peso sobre a minha vida? Provérbios que nós lemos está dizendo: assim como você pensa na sua alma, ou assim como você pensa na sua mente, assim você será. Ou seja, eu aprendo que muitas vezes o jugo que nós vamos colocando sobre nós mesmos está com os nossos pensamentos. Nós vamos criando alguns pensamentos, nós vamos criando alguns critérios, nós vamos criando algumas cobranças sobre nós mesmos, e quando menos percebemos, nós estamos debaixo de um jugo que nós mesmos colocamos. Então o provérbio está dizendo: cuidado com os seus pensamentos, porque assim como você pensa, assim você será, assim você vai agir. Se você pensa que é incapaz,
você coloca um jugo de incapacidade sobre a tua vida. E quando aparece uma oportunidade, você já definiu no seu pensamento que você não é capaz. Então aquele jugo te deixa de mãos amarradas. E diante da maior oportunidade da tua vida, você já tem uma definição: eu não sou capaz. Isso é viver debaixo de um jugo, que talvez não foi o pai que colocou, talvez não foi uma pessoa que disse para você que você não é capaz, talvez não é o inimigo que disse para você, talvez não é o diabo que disse que você não é capaz, mas talvez porque um dia você tentou fazer algo e porque não deu certo, você se convenceu de que não é capaz, colocou no teu pensamento, botou um jugo nas costas, e todas as vezes que você tem uma mesma oportunidade, uma oportunidade parecida, você já está com um jugo nas costas dizendo: você não pode, porque você não é capaz. Assim como pensa, assim você é. Quem está entendendo até aqui diz amém. Diga amém bem forte, irmãos. Tem dito, eu tenho dito nesses dias, que jugo, além da peça de madeira, eu tenho dito para vocês que jugo é tudo aquilo que tem uma cobrança excessiva. Jugo é o que, gente? Diga comigo. Cobrança o quê? Me ajuda. Cobrança o quê? Excessiva. É quando eu cobro de alguém, eu cobro tanto, que eu sufoco aquela pessoa, eu ponho um jugo sobre ela, de tanto cobrar. O jugo é quando eu estou cobrando demais de alguém, eu estou colocando a pessoa debaixo de um jugo, de uma pressão. Mas quando eu inverto isso e começo a fazer isso comigo mesmo, eu começo a cobrar demais de mim mesmo, eu mesmo me sufoco. Eu mesmo começo a me sufocar. Se eu chegar atrasado no meu compromisso, se eu chegar atrasado em um compromisso, eu morro. Eu não me permito atrasar 1 minuto. Você tem que chegar no horário? Claro que tem. Mas existem pessoas que se cobram isso tanto, mas tanto, põe uma pressão tão grande sobre si mesma, que se chegar atrasado 1 minuto, 5 minutos, ele entra em crise. Entra em crise, começa a ficar sentindo quase que mal, sentindo envergonhado ao extremo. Por quê? Porque está cobrando demais de si mesmo. E é claro que eu tenho dito nesses dias sobre obediência e sobre responsabilidade, mas eu quero que você entenda que os extremos não são bons. Você não pode ser relaxado com o horário, você tem que ter compromisso com o seu horário, responsabilidade, mas você não pode fazer disso um jugo na tua vida. Quem está entendendo diz amém? Porque senão você vai se sufocar. Aí você começa a sufocar a família, aí você começa a brigar no trânsito, você começa a ficar aquele desespero, por quê? Porque pode tudo, pode bater o carro, pode xingar em casa, pode xingar todo mundo, pode brigar com todo mundo, pode aprontar para ver tudo, mas não pode atrasar 1 minuto. Jugo sobre você. Quem está entendendo? Quem está entendendo diz amém? Se alguém me chamar a atenção por alguma coisinha que seja, ninguém pode me chamar a atenção. A pessoa é extremamente perfeccionista, ao ponto que se alguém falar alguma coisa, se alguém te chamar a atenção, se alguém corrigir alguma coisa que você fez, você entra em pânico, perde uma noite de sono. Por quê? Porque tem um jugo sobre você mesmo, uma cobrança excessiva sobre a sua vida, que você mesmo se cobra. Você tem que ser responsável? Tem. Você tem que fazer o melhor que pode? Sim. Mas sem uma cobrança extrema. Vai ter dia que você vai atrasar 5 minutos. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Vai ter dia que você vai colocar um copo de água aqui, mas alguém vai dizer para você assim: nossa, não era para colocar aqui, era para colocar aqui. E você respira. Fala para o teu irmão assim: meu irmão. Fala para ele: irmão, respira. Fala para ele: irmão, relaxa. Não é para ficar relaxado no sentido de não fazer as coisas corretas,
Mas irmão, descansa, você é livre. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Para com essa neura de cobrança excessiva em cima de você mesmo. Isso vai te matar, vai te encher de ruga, vai te dar uma depressão, vai te dar uma dor no estômago, uma úlcera, você vai perder noite de sono, vai comer demais ou vai deixar de comer por causa dessa pressão que você mesmo está colocando sobre a sua vida. Eu quero que você entenda comigo nessa noite, que nessa unção que vai quebrar o jugo, Deus está usando a gente para a gente libertar aqueles que nós pressionávamos. Deus está dando graça para a gente ser livre do jugo que alguém colocava sobre nós. Mas eu vim orar hoje para Deus livrar você de você mesmo. Eu não admito fazer um serviço errado. Tem que fazer o melhor? Claro. Mas às vezes tudo que Ele fala tem que ser perfeito. Caso contrário, eu não me perdoo. Se você fez um serviço errado, conserta, pede desculpa, mas não morre por causa disso. Deixa eu ver um glória a Deus aqui essa noite. Se eu não tirar a melhor nota na sala, eu fico abatido. Você tem que ser o melhor. Você pode ser o melhor? Pode. Você pode ter a melhor nota na sala? Pode ter. Mas se um dia ou outro não tirar uma maior nota, meu irmão, descansa. Deixa eu ver um glória a Deus aqui. Pastor, eu sou do louvor, e o meu negócio é o seguinte: se o ensaio não ficar perfeito 100%, eu não toco domingo. Calma, vamos fazer o nosso melhor, o melhor que nós pudermos, sem colocar no jugo sobre nós mesmos. Tem um crente aqui comigo, diz um glória a Deus. Deixa um glória a Deus bem forte. Do que eu estou falando essa noite? Eu estou falando essa noite sobre as regras excessivas que você está impondo sobre você mesmo. Essas suas regras estão te sufocando. Essas suas regras estão se tornando um jugo sobre você mesmo. Esse era o problema dos fariseus. Jesus tratou isso. O que os fariseus faziam? Eles criavam tantas regras, tantas regras, tantas regras. Os fariseus criavam tantas regras religiosas que nem eles mesmos conseguiam cumpri-las. Eles criavam tanto protocolo, tanta coisa, que nem eles davam conta de cumprir. Então Jesus, em Mateus 23, Jesus vai corrigir os fariseus sobre isso. E Jesus vai dizer para eles assim: olha, sabe qual é o problema de vocês? Vocês estão impedindo a vocês mesmos de entrarem no reino, e ainda estão impedindo a outros de entrarem no reino, porque vocês dificultam tanto, criam tanta burocracia, criam tantas regras que nem vocês conseguem cumprir, e com isso vocês estão impedindo vocês mesmos de experimentar o reino de Deus. Tem alguém aqui? Então Jesus vai trabalhar isso com os fariseus. Jesus vai cobrar isso de tanta coisa, de tanta regra para si mesmo. Quem cria muita regra para si mesmo normalmente quer que todos os outros em sua volta sigam a mesma cobrança. Quem é muito criterioso consigo mesmo é criterioso com o outro. Quem coloca muita regra sobre si mesmo, coloca regra no outro. Quem coloca rédea sobre si mesmo, quer que todo mundo ao lado anda também debaixo da rédea. Mas eu vim dizer para você nessa noite, no nome de Jesus, que você é um homem e uma mulher livre em Jesus. Alguém está aqui para dizer um glória a Deus? Quando o anjo do Senhor chama Gideão para ser libertador do povo hebreu, quando Deus chama Gideão e diz para Gideão, para que Gideão pudesse se tornar um libertador e expulsar os midianitas, qual foi a resposta de Gideão? Em Juízes capítulo 6, versículo 15, quando o anjo está chamando Gideão, a Bíblia diz que Gideão está malhando trigo no lagar, para esconder dos midianitas, e de repente o anjo do Senhor vem, chama Gideão, para que Gideão pudesse ser o libertador do povo. Porém,
Gideão vira para Deus e diz assim, Juízes 6, versículo 15, olha a resposta de Gideão, ele diz assim, e disse Gideão, ai meu Senhor, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Deus está chamando Gideão para uma missão. Deus está chamando Gideão para algo novo, para ser libertador. Deus está chamando você para ser libertador essa noite. Deixa eu ver, glória a Deus. Libertador de quem? De você mesmo. E Deus, quando chama Gideão para ser o libertador do povo e ser libertador dele mesmo, porque ele também está debaixo da opressão dos midianitas, ele responde para Deus, Deus, como eu vou fazer isso? Eu sou o menor e a minha família é a menor, nós somos os menores e nós somos os mais pobres e eu sou o menor. Lembra o texto de Provérbios capítulo 23? Assim como você pensa, assim você, tem alguém comigo aqui essa noite? Assim como você pensa, assim você é. Olha que coisa interessante. Gideão, quem é que convenceu o Gideão que ele é o menor? Muitos fugiram naquela época, muitos morreram de fome naquela época. Gideão estava trabalhando, malhando trigo. Gideão teve a capacidade, a ideia de pegar o trigo e malhar no lagar. Lagar era o lugar de pisar uvas, mas Gideão foi estrategista. Gideão pensou, esse povo não vai tomar o meu trigo. Então ele pegava o trigo e ele malhava no lagar. O cara inteligente, esperto, ele está fazendo algo para garantir o sustento. Então ele tem força física, ele está fazendo algo inteligente, mas ele está debaixo de um jugo dele mesmo. Ele não consegue perceber o quanto ele é forte, ele não consegue perceber o quanto que ele é inteligente, porque ele criou um esconderijo para malhar o trigo, para esconder dos midianitas. Ele está no lagar fazendo aquilo, ele está fazendo algo mirabolante, aquilo agrada a Deus. Deus resolve chamar Gideão. Deus olha e fala assim, esse homem estrategista, esse homem inteligente, esse homem criou algo diferente. Ele podia estar malhando o trigo no campo, mas no campo os midianitas iam roubar. Ele criou algo novo, e Deus então vem chamar ele e diz, Gideão, eu vou usar você. Mas Gideão tem um jugo na cabeça, tem um jugo que ele pôs sobre ele mesmo, e ele diz assim, não Deus, eu sou o menor, minha família é a menor, e eu sou o mais pobre. Gideão se convenceu de que ele era incapaz, ele está convencido de que ele é incapaz. O fato dele ter que se esconder, o fato dele não ter feito nada para expulsar os midianitas, ele botou na cabeça dele que agora ele é incapaz. Então, quando ele tem isso na mente, ele mesmo põe um jugo sobre ele não consegue perceber o quanto ele era talentoso. Quando eu ponho um jugo sobre mim mesmo, de que eu não sou capaz, eu não percebo as minhas qualidades, eu não percebo aquilo que Deus está me usando para fazer, eu não percebo o quanto talvez eu não sou bom para brigar e botar os midianitas para fora, mas eu sou bom para criar uma estratégia para guardar o meu trigo. Quem está entendendo? Quem diz amém comigo essa noite? Mas quando Gideão põe um jugo sobre ele mesmo, Deus está chamando, mas ele está dizendo, eu não sou capaz, eu sou o menor, eu não tenho condições de fazer, eu não tenho condições de ir, eu sou pequeno. Eu tenho comigo, irmãos, que Gideão tinha uma cobrança excessiva sobre ele mesmo. Por quê? Porque ele não conseguiu resolver o problema da nação, ele não conseguiu expulsar os midianitas, ele apenas está malhando trigo para ele. Então diante disso, Gideão, ele cria um conceito sobre ele mesmo, porque ninguém disse para ele que ele é pequeno, ninguém disse para ele que ele é o menor, ninguém disse que ele é o mais pobre. Tanto é que não é o mais pobre, que logo depois ele tem cabrito para trazer como oferta, ele tem farinha para trazer como oferta, o pai dele tem boi para trazer como oferta. E como é o mais pobre? Não era, mas ele está trabalhando porque ele colocou um jugo sobre ele mesmo.
Talvez ele pensava que tinha que ter feito alguma coisa, e como ele não fez para expulsar os midianitas, como ele não fez nada daquilo, ele dizia para si mesmo: eu não posso, eu não consigo, sou pequeno. Às vezes, diante de alguma situação que aconteceu na sua casa, ou na sua história, ou na empresa onde você trabalha, de repente aconteceu algum fato, e por causa desse fato você se cobra tanto, você pensa o tempo todo: eu tinha que ter feito alguma coisa e não fiz nada, eu não tenho ação, eu não tenho atitude. Olha só para você ver, eu não tenho atitude, porque quando falaram aquilo comigo eu não falei nada, porque quando eu tinha que ter feito alguma coisa eu não fiz nada, eu me escondi, eu não tomei uma posição, eu acabei fugindo, e de repente hoje você traz isso como um bloqueio na tua mente, um jugo, você fica o tempo todo imaginando: eu não posso, eu não presto, eu não consigo, eu sou fraco, eu sou fraca, eu sou covarde. Diante daquilo, Gideão está trazendo um monte de fantasmas para ele, e ele mesmo está se bloqueando. E eu vim dizer para você essa noite que Deus trouxe ao meu coração, que muitas das vezes o maior bloqueio da nossa vida não é pelo diabo, não é o diabo que pôs, não é alguém que pôs. Muitas das vezes o bloqueio fomos nós mesmos que colocamos. Diante de algumas frustrações da vida, a gente se bloqueou e disse: eu não sou capaz. Mas nessa noite a unção vai quebrar o jugo da tua vida, vai libertar você, vai liberar você, vai erguer a tua cabeça no poder do nome de Jesus, porque você é um homem livre, você é uma mulher livre, capaz, porque você tem a mente de Cristo, capaz porque você tem a unção de Cristo sobre a tua vida. Você é um homem, uma mulher ungido, revestido do Espírito Santo de Deus. Então levanta a tua cabeça, levanta os teus olhos. Ninguém vai colocar jugo sobre você, e você mesmo a partir de hoje não vai colocar jugo sobre a tua vida, porque você vai declarar: Jesus me libertou. Você consegue dizer um glória a Deus? Mais forte que isso, você consegue dizer um glória a Deus? Você consegue dizer bem forte: eu sou livre? Diga mais forte: eu sou livre. Diga seu nome bem alto. Grita teu nome. Mais forte, grita teu nome. Diga seu nome, diga assim: Luciano. Não diga Luciano, diga teu nome. Diga teu nome: Luciano. Nunca mais você vai me colocar debaixo de um jugo. Diga: porque o meu Jesus, diga mais forte, diga: o meu Jesus me fez uma pessoa livre. Gideão está debaixo de um jugo colocado pelo inimigo, mas Gideão está debaixo de um jugo colocado por ele mesmo. Antes de Gideão libertar do jugo do inimigo, ele precisava se libertar do jugo que ele mesmo colocou sobre ele. Irmãos, Gideão está debaixo de um jugo tão grande que ele mesmo colocou, que Gideão, quando foi chamado por Deus, ele fez um monte de exigências para Deus. Fez um monte de quê? Sabe por quê? Quem anda debaixo de jugo é muito exigente. Ele começou a fazer um monte de exigência para Deus. Gideão falou assim: Deus, se o Senhor está me chamando, e se o Senhor realmente vai me usar, está aqui essa lã, eu vou colocar aqui, e eu vou pedir ao Senhor que nessa madrugada, essa lã fique cheia de orvalho, e todo o restante da relva fique seca. Deus fez. Aí Gideão pegou, torceu a lã, encheu um copo de orvalho, de sereno. Aí ele pensou: é pouco. Na outra noite ele falou: Deus, eu tenho mais algo para te pedir. Se o Senhor mesmo vai me usar, então faz o contrário. Faz essa noite a lã ficar seca e tudo em volta molhado de orvalho. Deus fez. Ele está exigindo de Deus. Você quer ver outra coisa que ele fez? No versículo 13, Gideão falou para Deus assim: Deus,
Se o Senhor estivesse conosco, esse mal não teria acontecido. Ele está exigindo de Deus, está cobrando de Deus. Outra coisa que Gideão faz, ele pede um anjo para esperar, ele leva uma oferta e ele fica esperando para ver o anjo consumir a oferta. Ou seja, muita exigência para Deus. Ele está exigindo um monte de coisa para Deus. Por quê? Porque ele está debaixo de um jugo que ele mesmo colocou. Ele cobra tanto dele mesmo, que para se convencer de que aquele anjo está chamando, ele faz um monte de exigência para Deus. Quem faz muita exigência com o próximo, é porque é muito exigente consigo mesmo. E muita exigência é jugo. Ser exigente contigo mesmo é um jugo que você está colocando sobre a tua vida. Quer um exemplo? Você não consegue tirar férias do seu trabalho. Você não consegue tirar umas férias. Não é porque te proibiram, mas é porque você se sente culpado. Você se cobra tanto no trabalho, que você mesmo não se permite descansar. Você vira horário, uma coisa, um desespero lá na empresa. Não é porque estão exigindo de você, é porque você se cobra tanto, que você se põe debaixo de um jugo tão pesado, que você não tem férias, não tem nada, não tem descanso, é uma loucura. Mas não é porque estão te exigindo, porque se amanhã você ficar doente, eles colocam o outro no teu lugar. É porque você tem um nível de exigência tão grande contra você mesmo, que você está debaixo de um jugo. E aí você começa a ficar chateado com a empresa. Essa empresa, eu trabalho demais aqui. Mas talvez é porque você botou um jugo nas suas costas. Um nível de exigência tão grande. Mas eu quero essa noite orar com você. E eu quero que você entenda algo. A unção de Deus sobre a tua vida vai quebrar o jugo que você mesmo colocou. Diz um glória a Deus comigo essa noite. Quando a unção de Deus veio sobre Gideão, a unção despedaçou o jugo. Tanto é que Gideão ficou confiante, e ele expulsou os midianitas apenas com 300 homens. Eu vou orar essa noite por você, porque você vai ficar livre hoje, não do diabo. Porque do diabo o sangue de Jesus te guarda. Você vai ficar livre não de alguém que está colocando jugo na tua vida, porque desse alguém eu já te ensinei semana passada, você já está livre. Deixa eu ver um amém. Você vai ficar livre de quem? Diga, de mim mesmo. De quem? De mim mesmo. Você precisa ficar livre. Eu quero que você entenda uma coisa essa noite. Eu quero que você fique livre para poder mudar de ideia. Livre para quê? Livre para quê? Livre para quê? Mudar de ideia. Eu nunca mais como nesse restaurante. Aí um mês depois você se arrepende, falou bobeira, mas aí você não volta mais lá, porque você pensa assim, agora eu não posso voltar, porque eu falei para todo mundo que eu não vou comer mais naquele restaurante. Você se colocou um jugo nas suas costas. Nunca mais eu vou comer nesse restaurante. Um mês depois, não, eu vou lá. Uai, mas você falou que não ia comer mais, que a comida era ruim. Falei mesmo, mas eu estava errado. Eu mudei de ideia. E daí? Pastor Paulo, eu vou lá amanhã com você, de manhã. Fechado. Amanhã de manhã. Pastor Paulo, estou te ligando, você me perdoa, varão. Eu não vou com você hoje de manhã, porque... Você tem coragem de fazer isso? Pastor, eu mudei de ideia. Lembra que eu estou ensinando sobre obediência e responsabilidade. Obediência não dá para você mudar de ideia. Se Deus falou, obedece.
Seu pai e tua mãe falou, obedece. Não dá para mudar de ideia. Falando sobre responsabilidades. Não dá para você chegar em casa hoje e falar para a esposa, mudei de ideia, vou embora. Não estou casado mais. Não dá. Responsabilidade. Mas eu quero que você seja livre. Nesse nível. De dizer assim, olha, eu vou lá. Mas não deu. Deixa eu ouvir um amém. Deixa eu ouvir um amém. Quero orar com você essa noite. Porque tem muita gente fazendo mal para si mesma. Pastor, eu vou lá. Aí levanta de manhã, sempre cansado. Ou a esposa pediu para ficar. Aconteceu alguma coisa. Aí você não quer ir. Mas você fica assim, nossa, eu tenho que ir porque eu falei que eu ia. Aí vai emburrado, vai com raiva, vai murmurando, e vai aquela coisa. Aí fica lá de cara ruim. Não era melhor ser sincero e dizer, pastor, eu não posso ir, não dá para eu ir. Eu mudei de ideia. Quem tem coragem de fazer isso, diz um glória a Deus que eu peguei essa noite. Diga um glória a Deus aqui essa noite. Você tem que cumprir sua palavra? Sim ou não? Sim, tem que cumprir a palavra. Tem que ser um homem e uma mulher de palavra. Mas se você explicar e dizer assim, olha, eu falei, mas eu mudei de ideia, eu pensei melhor, eu orei um pouco mais, eu não estou sentindo mais no coração de fazer, você me perdoa, mas eu não vou fazer o que eu te falei.